Graças a Deus. Vamos lá. Bom, a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa manhã tem a ver com o ofício do profeta. Eu não pretendo, obviamente, aqui gastar esse assunto, falar tudo o que a Bíblia diz a respeito sobre os profetas, ok? Mas eu só queria pontuar alguns pontos com os irmãos e fazer esse estudo, né? Hoje, agora pela manhã, sobre isso. Então, primeiramente, depois a gente vai abrir alguns textos, vou mostrar alguns exemplos para os irmãos, mas a princípio a gente não vai trabalhar um texto fixo, a gente vai pontuando aos poucos aqui. Então, sobre o profeta. Bom, o significado dessa palavra. No Antigo Testamento, a palavra profeta, existem três palavras para profeta. Uma palavra que é a mais usada é a palavra Navi, que é usada mais de 300 vezes no Antigo Testamento. E essa palavra significa anunciador ou declarador, ou seja, aquele que anuncia a palavra de Deus, certo? Então, nós temos essa palavra no Antigo Testamento. Outra palavra no Antigo Testamento para se referir a profeta é Roé e Roseque, que aparecem menos vezes. Essas palavras significam aquele que vê ou vidente. E aí tem um texto no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9, parte B, quando Saul vai procurar as jumentas do seu pai, ele e o servo dele começam a procurar, não encontram, passam-se os dias, e aí nesse capítulo 9, versículo 9, parte B, fala o seguinte: porque ao profeta de hoje, esse de hoje, na época do escritor, certo? Então, porque ao profeta de hoje, antigamente chamava vidente. Então, a palavra vidente, no Antigo Testamento, refere-se ao profeta, certo? Então, aquele que vê. E aí, consultando alguns comentários, eles falam o seguinte: que independente de qual palavra que seja usada, seja Navi, Roé ou Roseque, o significado geral dessas palavras significa o quê? Porta-voz de Deus, certo? Aquele em cuja boca Deus havia colocado suas palavras e que as transmitia ao povo. Então, essa era a função, isso é o que significa a palavra profeta no Antigo Testamento, certo? Aquele que vê, o porta-voz de Deus, aquele que transmite aquilo que Deus quer, a palavra do Senhor, ok? No grego, a palavra que é utilizada é a palavra profetes, que aparece 149 vezes no Novo Testamento, ok? O que significa essa palavra? Praticamente as mesmas coisas. Aquele que fala por outro, ou seja, porta-voz, proclamador ou intérprete da revelação divina, certo? Aquele que fala sobre o que está por vir. Então, nós vemos aqui esses significados, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, para a palavra profeta. Então, nós vemos aqui que, mais uma vez, essas palavras significam porta-voz. Bom, e qual é a função do profeta no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Vamos falar um pouquinho das atribuições do profeta no Antigo Testamento. Primeiro, eles recebiam visões de Deus a respeito do futuro. Isso é fato, ok? Aí eu quero compartilhar um texto com os irmãos, em que está em 1 Reis, primeiro livro de Reis, para mostrar isso. Primeiro livro de Reis, capítulo
capítulo 11, versículo 29. Então, uma das funções do profeta no Antigo Testamento é receber revelação de Deus a respeito do futuro. Sim. Olha só. 1 Reis 11, 29. Quer ver? Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova e estavam sós, os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Então nós vemos aqui uma predição de futuro. Isso não aconteceu imediatamente, levou um certo tempo. Então, aqui foi uma predição de um futuro particular na vida desse homem. Então, Deus usou o profeta aí e fez: olha só, daqui a algum tempo eu vou separar o reino de Israel será dividido, e 10 tribos vão seguir você será o rei desse grupo, e a outra tribo, a tribo de Judá, continuará na linhagem de Davi, na família de Davi, por amor a ele. Então Deus aqui iria dividir o reino, certo? Muito bem. Tudo isso por causa da idolatria de Salomão. Então nós vemos aqui uma revelação de Deus acerca do futuro para uma pessoa, né? Para alguém. Agora, Deus também revelava o futuro para nações. Um exemplo, vamos para Jeremias capítulo 25. Vamos lá. São revelações nacionais. Jeremias capítulo 25, versículo 11. Jeremias, capítulo 25, versículo 11. Olha só o que diz Jeremias 25, 11. Toda esta terra, isso aqui Deus falando, é o profeta falando da parte do Senhor em relação a Jerusalém, né, ao reino de Judá. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. E aí no capítulo 29 de Jeremias, capítulo 29, versículo 10, há um reforço dessa profecia. Jeremias 29, 10, que diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar. Então havia uma profecia a respeito, né, de Jerusalém. Eles ficariam cativos na Babilônia durante 70 anos, e após esses 70 anos eles retornariam. Deus também executou o juízo sobre a Babilônia, usando, né, Dario e depois Ciro, né, usando Dario, o persa, e o rei do persa foi e acabou com, né, destruiu o rei da Babilônia, certo? E no reino de Ciro cumpriu-se os 70 anos e o povo de Jerusalém, né, os judeus, voltaram para Canaã. Então foi uma profecia, né,
Aqui Jeremias foi usado por Deus para mostrar o que haveria de acontecer no futuro, para aquela nação. Se a gente for, se os irmãos lerem o livro de Jeremias, existem outras profecias para outros povos. Tem até os subtítulos, né? Profecia contra Edom, profecia contra Moab. Então, profecias contra essas nações, certo? Muito bem. Então, nós vimos aqui, primeiro, que uma função dos profetas no Antigo Testamento era falar a respeito do futuro. Amém? Outra função dos profetas, também no Novo Testamento, era ensinar o que era certo e o que era errado. Era ensinar ao povo o caminho correto de Deus e apontar o erro, apontar o pecado. Olha, isso aqui está errado, não é assim, não é isso que Deus mandou. O caminho certo é esse daqui. Então, eles orientavam o povo a respeito do que era certo e o que era errado. E a gente vai ver isso aqui em Isaías, capítulo 58. Vamos dar uma passadinha lá. Abre aí Isaías, capítulo 58, versículo 1. Isaías 58, 1, que fala o seguinte, ó: clama a plenos pulmões, não te detens, ergue a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Então, ó, anuncia, fala a plenos pulmões que eles estão errados. Eles estão cometendo, né, que eles estão cometendo transgressões, eles estão andando no caminho errado. Fala para eles o que tem que ser feito, ensina, mostra. Então, os profetas naquela época eles tinham que também ensinar o caminho certo e o caminho errado, certo? Expor o caminho errado e mostrar para eles o caminho correto. Muito bem. Outra função do profeta no Antigo Testamento era consolar o povo, palavras de esperança para o povo, era avisar sobre juízo divino e também chamar o povo ao arrependimento. E aí, em Isaías mesmo, volta um pouquinho, Isaías 40, você vai ver isso. Isaías capítulo 40, versículo 1 e 2, veja o Senhor usando o profeta para consolar o povo. Isaías capítulo 40, versículo 1 e versículo 2. Olha o que diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Ou seja, console o povo, dizendo que o seu pecado já foi perdoado, que já receberam, né, em dobro o castigo pelos seus erros. Então, console o povo. Então, haveria de trazer, os profetas naquela época tinham que trazer também, de acordo com a vontade de Deus, essas palavras de consolo, certo? Jeremias também trouxe muitas palavras de consolo ao povo, dizendo que eles seriam levados cativos para a Babilônia, mas que Deus traria eles de volta, traria misericórdia, haveria um remanescente. Então, assim, trazendo essa esperança para o povo, que eles iriam para o cativeiro, mas que eles retornariam para aquela terra, Deus traria eles de volta. Então havia um consolo também, né? Uma declaração de juízo por conta dos pecados, né? Que eles não se arrependeram a princípio, né? Mas também um consolo dizendo: mas eu vou restaurar, eu vou tratar, vocês vão voltar para a terra. Então a gente também vê isso no livro de Jeremias, certo? Então o profeta aqui consolando o povo. Voltando para o livro de Jeremias, Jeremias capítulo 3, olha que interessante, o profeta chamando o povo, ou melhor, Deus chamando o povo, né, através do profeta, ao arrependimento. Jeremias capítulo 3, versículo 14 e versículo 22. Jeremias 3, versículo 14
E depois o versículo 22, olha o que ele fala. Podemos? Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei, um de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Aí vamos pular para o versículo 22. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Então, nós vemos aqui, convertei-vos, filhos rebeldes. Ele fala, porque eu sou o vosso esposo, né? Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Então, chamada do povo para quê? Para se arrepender dos seus pecados, para se converter dos seus maus caminhos, certo? Então, nós temos aqui essa palavra. E no capítulo 4 de Jeremias mesmo, Jeremias capítulo 4, versículo 4, no versículo 4 nós temos os dois, uma chamada ao arrependimento, mas também declaração de juízo. Ele fala o seguinte, circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração. Circuncidar o coração tem a ver com arrependimento, tem a ver com se voltar para Deus, com se converter ao Senhor, né? Tem a ver com isso. Então é o que? Uma chamada ao arrependimento. Então ele continuando aqui, repetindo, né, no versículo: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém. Aí vem o juízo, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Ou seja, se vocês não se converterem, eu vou ter que executar juízo sobre vocês. A minha ira será derramada por causa da malícia das obras de vocês. Eu vou ter que executar juízo sobre essa cidade, por causa da maldade dos pecados de vocês. Mas eu estou falando, se convertam, se voltem para mim. Ok? Então nós vemos aqui a função do profeta no Antigo Testamento. Até agora nós vimos 3, certo? A primeira, revelação do futuro, certo? A segunda é ensinar os caminhos certos, ok? E denunciar o erro, ok? Terceiro, consolar, avisar sobre juízo divino, chamar ao arrependimento. E número 4, quarta função, o profeta, ele era também, ele tinha que agir como um atalaia. O que era um atalaia naquela época? Atalaia era o vigia, era a sentinela, certo? Você sabe, naquela época as cidades eram fortificadas, certo? Eram muradas, ok? Existiam torres elevadas e a sentinela subia para aquela torre e ficava de olho, ficava vigiando. Quando ele visse alguém se aproximando, ele avisava: está chegando alguém, está vindo o exército, estou vindo lá longe, está vindo o exército para cá. Então a sentinela, né, a atalaia, tinha que ficar atenta, vigiando, porque se dormisse no ponto, o inimigo poderia chegar, né, de surpresa e pegar todo mundo desprevenido daquela cidade. Então eles tinham que ficar atentos e avisar, eles tinham que avisar qualquer aviso, né, de perigo ali. Eles tinham que avisar qualquer coisa que estivesse acontecendo, qualquer perigo iminente. Bom, vamos abrir Ezequiel capítulo 3, está em Jeremias, só um pouco mais para frente. Ezequiel capítulo 3, olha o que Deus fala para ele. Ezequiel capítulo 3, versículo 17. O atalaia de Israel, fala aqui, né, o subtítulo. O que fala? Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Ok? Diz o seguinte:
filho do homem, eu te dei por atalaia, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Ok? Ou seja, ele tinha que avisar. O profeta tinha que exercer essa função de atalaia. Deus falaria com ele: ó, eu vou falar com você, você vai ouvir da minha boca e você vai ter que transmitir isso para o povo. E aí, aqui, em relação a quê? A vida daquele povo, a daquela nação, anunciar aquilo que Deus queria que eles fizessem, a vontade de Deus para eles, avisá-los que eles estavam errados, que eles tinham que se arrepender, que tinham que se voltar para Deus, certo? Então, o profeta, ele tinha essa função de atalaia, de avisar o povo, de falar: olha, está tudo errado isso aqui, Deus está falando para vocês mudarem, para vocês se converterem. Então, se ele não falasse, se a gente continuar aqui o texto, olha só, versículo 18, se o profeta não falasse, Deus iria requerer dele, porque Deus mandou o profeta falar, mas o profeta não falou, não avisou. É o atalaia que está dormindo no ponto, não está vigiando o que está acontecendo, não está prestando atenção, e não avisa quando está vindo o inimigo. Então ele foi negligente. Então, se Deus falasse com o profeta e o profeta não avisasse o povo, então o profeta estaria sendo negligente. É o que ele fala no versículo 18. Olha só: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu, profeta, tu que tem que ser como atalaia, e tu não avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Ou seja, havia uma grande responsabilidade sobre o profeta. Ele tinha que avisar, ele não poderia não deixar de falar. Era importante que ele falasse. Então, uma das funções do profeta no Antigo Testamento era também ser um sentinela espiritual, um vigia espiritual, avisar o povo do perigo. Perigo do quê? Do perigo do pecado, de estar longe de Deus, certo? E o último ponto aqui que eu coloquei é que os profetas, eles operavam sinais e prodígios, certo? Aí você fala: mas Fábio, eu já li Isaías todo, Jeremias também, mas eu não lembro de eles terem feito nenhum tipo de sinal e prodígio. É verdade, mas a gente não pode esquecer, irmãos, que nem todos os profetas do Antigo Testamento escreveram livros, né? Existiram profetas no Novo Testamento, no Antigo Testamento, que não escreveram. Aías, que foi esse exemplo que eu dei aqui no primeiro caso, ele não escreveu livro nenhum, mas ele era um profeta de Deus. E eu coloquei aqui dois exemplos, que vocês sabem muito bem, de dois profetas que não escreveram livro algum, mas que realizaram muitos sinais e prodígios, os mais, digamos, famosos da Bíblia, né? Elias e Eliseu. Eles não escreveram nada, mas eles foram grandemente usados por Deus e realizaram sinais e prodígios, muitos claros, foram usados por Deus nisso, certo? Então, no Antigo Testamento, o ofício de profeta ele era importante. O profeta ele ajudava, né, o rei a conduzir o povo, porque como era uma monarquia, o rei ele era o representante de Deus na terra, e os profetas eles eram como se fossem conselheiros. Por exemplo, Natã era um profeta de Deus, e ele estava próximo de qual rei? Davi. Foi o profeta Natã que falou de Davi, do pecado dele, com Batseba. Ele vem e conta uma historinha, né, do pastor, né, que pega a ovelha do outro lá e tal, e Davi fala: esse homem tem que morrer. E o profeta fala: esse homem é você, que pegou a mulher do seu próximo. Então, os profetas, existia
né, o ministério profético no Antigo Testamento. Alguns recebem muito destaque, certo? Outros nem tanto, ok? Mas estavam ali presentes, tá? Bom, então vimos isso aqui no Antigo Testamento. No Novo Testamento, qual era a função do profeta no Novo Testamento? Bom, em Atos capítulo 11, vamos falar, houve um caso em que o profeta, ele predisse o futuro. Não é algo tão comum no Novo Testamento, mas aconteceu. Atos capítulo 11, vamos lá. Atos capítulo 11, versículo 27 e 28, diz o seguinte: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém, olha só, para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo. Aí a confirmação, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então essa fome aconteceu realmente. Ele predisse que ocorreria essa fome e ela realmente aconteceu, ok? Então, em alguns casos, o profeta do Novo Testamento também predizia o futuro. A gente não vê muitos exemplos disso no Novo Testamento, ok? Mas é possível. Bom, isso pode acontecer nos nossos dias? Sim, pode. Né? Nós sabemos de casos, né? Talvez já tenha acontecido com alguns dos irmãos particularmente, ou alguém sabe de casos assim, né, que vê um irmão, alguém fala para você: olha só, Deus manda dizer isso para você. Deus falou comigo para falar isso aqui para você, isso. Essa pessoa foi usada por Deus como uma profecia, como uma revelação de Deus para a tua vida particular, certo? E aí, diante disso, já adiantando, qual deve ser a nossa postura quanto a isso? A gente tem que guardar no coração e colocar em Deus: Senhor, se foi o Senhor mesmo que falou, o Senhor possa estar agindo, que o Senhor esteja no controle, seja o que for que a pessoa tenha falado, né? Então, que o Senhor possa estar guardando, me protegendo, a pessoa, minha família, toma nas tuas mãos, enfim, colocar isso diante de Deus em oração e guardar no seu coração e segue a vida normalmente. Não ficar impressionado, nervoso, agitado: não, e agora? O que vai acontecer? Não, calma. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós temos que tomar cuidado, nós temos que testar as profecias. Então, se isso acontecer com algum dos irmãos, né, se alguém chegar e falar alguma coisa desse tipo para os irmãos, se já aconteceu, fique em paz, coloca isso diante de Deus e vai, né, toma as medidas. Se tiver que tomar alguma medida, toma, mas a melhor medida é orar e colocar isso diante do Senhor, ficar tranquilo e segue a vida. Porque se foi Deus que realmente falou com o irmão, com a irmã, as coisas vão acontecer conforme a vontade de Deus. E se não foi Deus que falou, Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não diz, certo? Então, se Ele não disse nada, não aconteceu nada. A pessoa falou por uma emoção dela, enfim, então fica calmo, fica tranquilo e segue, ok? Essa é uma postura importante, mas pode acontecer. A gente não pode dizer que não pode, porque pode, porque Deus é soberano, Ele continua agindo. Dessa forma também, Deus age como Ele quer, e Deus pode usar a profecia, a revelação, certo? Deus pode fazer. Bom, outra função do profeta no Novo Testamento também visa consolar, edificar e exortar a igreja. Lembrando os irmãos que exortar é encorajar. Tá bom, irmãos? Exortar não é dar bronca. Exortar significa encorajar. Então, os profetas do Novo Testamento, eles também encorajavam. Tanto é que a gente vê isso lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Não precisa abrir? Né? Capítulo 14, versículo 33, exatamente isso. Que a profecia serve para consolar, edificar e exortar. Mas em Atos capítulo 15, você já está em Atos aí? Só virar umas páginas. Em Atos capítulo 15,
nós vemos aqui, versículo 32, olha só, dois homens de Deus, olha só, Judas, versículo 32, Atos 15, 32, Judas e Silas, que eram também profetas, então eles eram servos de Deus. Silas era companheiro de viagem de Paulo, certo? Uma segunda viagem missionária, Silas que acompanhou a Paulo, no caso aqui nós estamos na primeira ainda, né? Numa situação anterior à segunda viagem, mas Silas posteriormente segue Paulo. Mas aqui ele fala, Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos, olha só, consolar, está vendo? Os irmãos com muitos conselhos, certo? E os fortaleceram. Então, orientaram os irmãos sobre algumas questões importantes, ok? E fortaleceram o ânimo daqueles irmãos, certo? Nós vemos aqui Judas e Silas, profetas do Senhor, ajuda no Novo Testamento aqui. Muito bem. Outra função do profeta do Novo Testamento é que os profetas auxiliaram os apóstolos na edificação da igreja. Irmãos, Jesus vem, certo? Transmite a sua mensagem aos apóstolos, né? Os 12 estavam ali, e através dos 12, os apóstolos, no caso depois Judas se suicida e Paulo, de certa forma, acaba ocupando esse lugar, né? Vem depois, né? Uma outra pessoa ocupa, né? Matias ocupa o lugar de Judas, mas a gente não vê no texto bíblico uma proeminência de Matias, né? Como também os apóstolos. Mas os apóstolos tinham essa responsabilidade. Depois Paulo acaba, como fora do tempo, se unindo a eles. E aí então os apóstolos é que ensinavam o povo. Os apóstolos eram os que tinham autoridade para ensinar a palavra de Jesus aos irmãos. E nisso a igreja foi crescendo. Só que os profetas também auxiliaram nisso. Como é que a gente vê isso? A gente vê em Efésios capítulo 2, versículo 20. Vamos pular rapidinho para Efésios. Abre sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 20. Então, a autoridade era dos apóstolos, mas Deus usava profetas para auxiliar isso. Nesse processo de ensino da igreja, né, de edificação da igreja. Quer ver? Olha só, Efésios capítulo 2, versículo 20. Olha o que diz aqui, Efésios 2, 20. Edificados, está falando sobre a igreja, sobre o corpo, certo? O corpo de Cristo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, os profetas, junto com os apóstolos, lançaram os fundamentos das doutrinas. É claro que os profetas não falavam por eles mesmos. Obviamente, eles eram dirigidos. A gente sabe que a profecia é um dos dons do Espírito, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, certo? Nós temos lá os dons, né? Dons de palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento, profecia, certo? Então, profecia é um dos dons do Espírito Santo e que foi utilizado pelo Espírito Santo para o crescimento da igreja. E os profetas auxiliaram os apóstolos a colocar esse fundamento doutrinário. Mas é óbvio que a autoridade máxima era dos apóstolos, ok? E aí, vira na sua página aí, em Efésios capítulo 3, versículo 3 a 6, a gente tem um entendimento interessante, porque os profetas, eles recebiam de Deus uma direção para dar ao povo com respeito acerca de questões espirituais,
certo? Que não estavam tão claras assim ainda. Por exemplo, o texto que a gente vai ler agora, Efésios 3, versículo 3 até o 6. Aqui Paulo falando, fala o seguinte: pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério. Então Paulo recebeu uma revelação de Deus, e essa revelação ele passou a conhecer um mistério que estava oculto antes, certo? E agora ele sabia disso, porque Deus revelou para ele. Então, continuando, deixa eu ler novamente. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando leis, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado, olha só, aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito. Ok, mas que mistério é esse? Que estava oculto às gerações antigas e que agora Deus revelou aos apóstolos, aos santos apóstolos e aos profetas. Que mistério é esse? Que falta de entendimento era essa que existia antes e que agora eles estavam tendo esse entendimento, essa revelação de Deus. Versículo 6, a saber, que os gentios, ou seja, os povos não judeus, os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, a salvação não era só para os judeus, os eleitos não eram só os judeus, mas os gentios também faziam parte, eram co-herdeiros, e esse mistério estava oculto às gerações passadas. Não se tinha esse entendimento, mas agora esse entendimento foi dado por Deus aos apóstolos e aos profetas do Novo Testamento. E eles começaram a falar e a ensinar isso. E a igreja foi fundamentada nesse entendimento, que era algo que não se conhecia, que não se sabia antes. Ok? Então, nós temos aqui os profetas auxiliando os apóstolos na questão de trazer essas revelações de Deus, né? Trazer o entendimento de coisas que ainda não estavam bem esclarecidas. E os profetas também davam direção para a igreja. A gente vê em Atos capítulo 13, os irmãos não precisam abrir, mas em Atos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 4, a Bíblia, o texto fala que havia profetas e mestres. Aí cita vários nomes. E aí eles, jejuando e orando, entendem pelo Espírito Santo que era necessário separar Barnabé e Paulo para a viagem missionária. E aí Paulo e Barnabé fazem a primeira viagem missionária deles, ok? Mas como é que foi isso? Estavam ali profetas e mestres, e eles orando, discernindo que o Espírito Santo tinha separado esses homens para esse mistério, ou seja, dando direção, o Espírito Santo dando direção através dos profetas para a obra dele, dando direção para a igreja, ok? Bom, uma informação importante é que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, os profetas, obviamente, falavam da parte de Deus, certo? Tanto é que no Antigo Testamento, o que a gente fala, o que a gente vê, assim diz o Senhor, certo? E tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, os profetas estavam sujeitos a algumas autoridades. Os profetas do Antigo, eles estavam sujeitos à lei de Moisés. Os profetas no Antigo Testamento nunca falaram nada que fosse de encontro à lei de Moisés, senão eles estariam sendo falsos profetas. Então havia uma concordância, e os profetas do Novo, obviamente, estavam também sujeitos a quê? Ao ensino dos apóstolos, que era a autoridade máxima no Novo Testamento, ali naquele período, certo? Eram os porta-vozes de Deus ali, ok? Então estavam sujeitos, os ensinamentos então dos profetas estavam submetidos tanto à lei de Moisés quanto no Novo
ao ensino dos apóstolos. Não poderia haver discrepância, não poderia, né, haver divergências de ensinos. O que acontece? Sabemos que há profetas de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, mas também existiam os falsos. Se existiam e ainda existem hoje os verdadeiros profetas de Deus, também existiam os falsos profetas. E como saber, como identificar os falsos profetas? Bom, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 e 22, os irmãos não precisam abrir, para a gente poder agilizar um pouquinho, diz lá que é o seguinte, que se o profeta falar alguma coisa e não se cumprir, ele não é de Deus. Ponto, ele falou por ele mesmo. Simples assim. Então o primeiro teste é: o que ele falou aconteceu? Certo? Então é algo, é um teste importante, principalmente no Antigo Testamento. Certo? Como eu falei para os irmãos, se alguém virar hoje, chegar para os irmãos e falar: olha só, Deus vai dizer isso e isso para você, qual vai ser o teste? Vamos ver se vai se cumprir ou não. Se não se cumpriu, a culpa não é de Deus, porque Deus não tem compromisso com o que ele não diz. Certo? Então, aquela pessoa falou por emoção, falou porque quis te agradar, enfim, falou por qualquer outro motivo, mas não foi da parte de Deus. Então, se não for de Deus, não vai acontecer nada. Certo? Agora, algumas profecias demoram a se cumprir. E aí? Qual seria o outro teste? O tipo de ensino, irmão. O tipo de ensino e o fruto. E esses são os principais testes que nós temos que usar nos nossos dias. Porque o que mais vemos são falsos profetas nos nossos dias ensinando coisas erradas, doutrinas erradas. Certo? E aí, nós temos um texto de Deuteronômio. Aí esse eu gostaria que os irmãos abrissem, por favor. Nós voltamos um pouquinho, Deuteronômio capítulo 13. Deuteronômio capítulo 13. Então, para os nossos dias, quais são os principais testes que nós podemos fazer para saber se aquela pessoa que se diz profeta, que se diz homem de Deus, realmente é profeta ou homem de Deus? Bom, em termos de predição de futuro, não é tão assim, eu acho que talvez não seja tão comum, mas eu acho que para nós, nos nossos dias, esses dois testes são os principais. Primeiro, né, o tipo de ensino, o tipo de doutrina e o tipo de fruto que essa pessoa produz. Olha só que interessante, capítulo 13, Deuteronômio 13, versículo 1. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conhecestes, e sirvamos-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Então, olha que interessante, irmão. A gente aprende algumas coisas nesse texto. Primeiro, falsos profetas podem falar, podem predizer algumas coisas e elas acontecerem. Olha aqui, ó. Quando o profeta ou sonhador se levantar e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder e acontecer o tal sinal ou prodígio, opa, aconteceu. Então ele é profeta de Deus. Legal. Olha o segundo teste. E disser: vamos após outros deuses que vocês não conheceram. Qual é o outro teste? A doutrina, o ensino. Ele é profeta de Deus, porque ele falou, aconteceu. Mas ele está me chamando para adorar outros deuses? Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Então, o que Deus fala? Não ouçam a palavra desse profeta ou sonhador. Irmãos, sabe o que a gente aprende aqui? Sinais não autenticam aquela pessoa como profeta de Deus, como homem de
Sabe por quê, irmão? Porque o diabo também faz. O diabo também opera sinais e prodígios. Ele é um ser espiritual, ele tem poderes, ele também pode fazer. Então, sinais não são autenticação de profeta de Deus. Não são. Por quê? Porque o discurso tem que estar ligado à prática, ao ensino também, ao ensino e à prática, né? O ensino tem que ser verdadeiro, porque olha o ensino desse falso profeta: vamos após outros deuses. Então, irmão, tem muita gente aí falando muita bobagem, trazendo doutrinas erradas, doutrinas falsas, e nós temos que tomar cuidado com essas doutrinas falsas. Temos que tomar cuidado. Ah, mas ele falou e aconteceu. Qual o problema? Pode acontecer. Pode acontecer. E Jesus fala isso. Jesus fala isso. Quer ver? Vamos lá. O que Jesus fala sobre os falsos profetas? Vamos para o livro de Mateus. Rapidamente. Livro de Mateus. Versículo 24. Então, guarda isso, irmão. Operação de sinal e prodígio não autentica aquela pessoa como homem ou mulher de Deus. São 3 testes. Se acontece o sinal, se aquilo que a pessoa falou vai acontecer, ela fez um sinal, um prodígio, bacana, tá, mas qual é o ensino dela? O que ela ensina? Está de acordo com a palavra de Deus? Qual é o fruto dela? Qual é o fruto que ela produz? Então, são essas 3 coisas. Olha só o que Jesus fala em Mateus 24, 24. Olha aqui, irmãos. Porque surgirão o quê? Falsos cristos e falsos profetas, fazendo o quê? Operando grandes sinais, não são sinais pequenos, grandes sinais e prodígios. Com qual objetivo? Para quê? Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, falsos profetas vão se levantar, operar grandes, não são pequenos, não é um sinalzinho bichuruca, não, grandes sinais, grandes prodígios, grandes feitos, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas qual é o objetivo? Enganar todo mundo, e se possível, os próprios cristãos, os próprios eleitos. Então, irmãos, isso aqui confirma o que a gente acabou de falar. Sinais e prodígios não são autenticação de que aquele homem ou aquela mulher é profeta de Deus. Não é. O que nós temos que observar, de acordo com o Deuteronômio? O ensino, a doutrina. Se você voltar um pouquinho para Mateus capítulo 7, Jesus vai dar, o próprio Senhor Jesus vai dar o outro teste que eu já falei aqui, que é o fruto. Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus 7, 15. O que diz aí, olha o que Jesus fala: acautelai-vos, toma cuidado e tenha cautela, tenha cuidado, fica de olho, fica atento. Com quem? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos roubadores, eles são dissimulados. Os falsos profetas são dissimulados. O discurso e a prática são diferentes.
As palavras dos falsos profetas soam como palavras religiosas, né? bem trabalhadas, né? Bem espirituais, né? Usando a própria Bíblia para justificar aquilo que eles estão ensinando, mas eles são motivados por dinheiro, por fama e por poder. E sabe o que eles fazem, os falsos profetas? Os ensinos deles minimizam Cristo, diminuem a pessoa de Cristo e glorificam a quem? A si mesmos, ou a sua igreja local, ou as suas reuniões. Eu fui na reunião tal, e na reunião tal eu consegui. Eu fui na igreja tal e isso aconteceu e a minha vida mudou. Foi a igreja que mudou ou foi Jesus que fez? A glória de quem? É do homem, é da igreja, é da reunião, é da corrente, é de quê? É de quem? Então, os falsos profetas trazem o holofote para si mesmos, para a sua denominação, para as suas igrejas, para aquilo que eles realizam, para as suas reuniões. E Jesus? Então Jesus vai ficando de lado, a pessoa de Jesus vai sendo minimizada. Esse é o mas o discurso é bonito, mas o discurso é convincente, é emocionalmente, né, convincente. Você chora tudo, você fica até, caramba, é isso mesmo e tal. Mas são só palavras, mas o ensino é errado, é falso. Se nós vemos os profetas do Antigo Testamento, que operaram sinais e prodígios, eles nunca trouxeram a glória para si mesmos, mas sempre para Deus, sempre para Deus. Eles nunca se autopromoveram, o que acontece hoje em dia. Os falsos profetas de hoje se autopromovem. Olha o versículo 16, que fala aqui no versículo 16: pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, esse é o passo. Esse é o teste. O fruto. Qual é o que eles vivem, não só o discurso, mas o que eles praticam. Versículo 21: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Os falsos profetas falam, dizem Senhor, 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 mas eles não fazem a vontade do Pai. Falam sobre Deus, mas não praticam a vontade de Deus. E aí, olha o versículo 22: muitos naquele dia, está falando dos falsos profetas. Então, muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, porventura, olha os sinais, irmãos, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então, os falsos profetas expulsam demônios? Expulsam. Fazem muitos milagres? Sim. Não profetizam? Profetizam. E aí, olha o que Jesus diz, versículo 23: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, nunca vos conheci, nunca tive comunhão com vocês. Nós nunca tivemos uma comunhão verdadeira. Conhecer é isso, é ter relacionamento com Deus. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade.
Então o discurso era bonito, o discurso é bom, é convincente, sinais são realizados, mas lá no fundo eles praticam a iniquidade. E Deus sabe. E Deus sabe, porque Deus não olha o exterior como nós, Deus olha o coração. Deus conhece a motivação desses homens, que é a ganância, que é o poder, que é a fama, enfim, e outras mais, autopromoção, seja lá que mais for a motivação dessas pessoas. E Jesus fala: nunca vos conheci, apartai-vos vós que praticais a iniquidade. Então, meus irmãos, essas são as características dos falsos profetas, tanto no Antigo Testamento, porque isso aconteceu no Antigo Testamento, quanto no Novo, naquele período do Novo, quanto no período do Novo Testamento que estamos vivendo agora, nos nossos dias, que estamos vivendo já ao final dos tempos. Estamos nos finais dos tempos. E qual deve ser a nossa postura diante de tudo isso, para nós encerrarmos? Bom, o que o próprio Senhor Jesus já falou aqui. O que nós temos que fazer? Primeiro, observar se houver alguma predição, aguardar e esperar. Vai acontecer? Não vai? Vamos ver. Segundo, observar qual é o ensino, quais são os frutos dessa pessoa, certo? A gente não deve ficar admirado com os sinais, embora, irmãos, lá como somos povo de Deus, nós sabemos que o nosso Deus opera sinais e maravilhas. E quando Deus opera, opera mesmo. Mas aí você vai ver a coerência, né? Você vai ver a coerência do discurso, de quem está falando. A gente vai perceber. Amém. E aí nós vamos ficar maravilhados. E vamos glorificar todos nós ao nome do Senhor. Esse é um lado. A gente também não pode ficar, a gente também não pode ser cético. E todo milagre não é de Deus. Não, calma. Deus também opera milagres e maravilhas. E temos que reconhecer isso e glorificar o nosso Deus, certo? Mas, quando a gente tiver essas coisas na TV, né, pessoas, né, grandes pregadores que estão na mídia, ressuscitando o morto em cima do púlpito, né? Alguém já viu isso daí? Eu já vi. Na TV, o pregador lá ressuscitou a mulher, dizia ele que ela estava morta, estava lá em cima do púlpito. Ele ressuscitou, grande milagre, ou grande manipulação. Enfim, qual é o ensino dele? O que ele está falando? O que ele prega? Certo? Muito bem. Então, não podemos ficar admirados com os sinais. Bom, mas aí eu quero colocar uma base aqui em Deuteronômio capítulo 13. Deuteronômio capítulo 13, que fala o seguinte: o versículo 4, a gente volta para lá, a gente olha esse texto, né? E aí o que Deus quer de nós? O que Deus quer da gente? É o seguinte, só o versículo 4. Vamos lá, Deuteronômio 13, versículo 4. Além do que a gente já viu, que Jesus já falou para nós, mas alguns ensinamentos importantes. Primeiro, o que Deus quer da gente? Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Ok. Então, irmãos, o que Deus quer de nós? Primeiro, que a gente ande com Ele, após Ele, que Ele vá à nossa frente. Se a gente vai andar após Ele, é porque Ele vai à nossa frente. Seguir ao Senhor. Jesus está na frente, o nosso olhar tem que ficar para Ele, certo? O que Ele diz para a gente? O que Ele nos ensina? O que os falsos profetas estão ensinando, é o que Jesus está ensinando? Então vamos comparar, vamos ver. O nosso foco quem é? É o Senhor, é Jesus. O que Ele diz? O que Ele ensinou? O que está escrito na palavra? Vamos para lá. Se as coisas, se o que
Se aquele pregador, aquela pessoa está falando ou te ensinando alguma coisa que está de acordo com o que Jesus falou, ótimo. Então, estamos na mesma visão. Se não, se está discordando, vamos andar após o Senhor. A vontade dele para a nossa vida, a gente segue, ok? Segundo, a Ele temereis. Então, vamos temer ao Senhor. O que é temer, irmão? É respeitar o Senhor, é reverenciar o Senhor, certo? O temor nos ajuda a ter atitudes corretas, nos livra do pecado, do engano. Então, vamos temer ao Senhor e analisar o que essa pessoa está dizendo, o que esse pregador está falando. Vamos temer a Deus, certo? Não vamos reverenciar o homem, respeitar o que ele está falando, né? Em detrimento do que Deus está falando. Não, se ele está falando mentiras, se ele está trazendo ensinamentos errados, eu tenho que temer esse homem, eu tenho que respeitar os ensinamentos dele. Está fora, não, está errado. Vamos respeitar, vamos ter reverência, vamos nos submeter, né? E temer ao Senhor, ao nosso Deus. Vamos guardar os seus mandamentos, guardar os seus mandamentos, preservar o nosso coração, guardar cuidadosamente. E por que nós temos que fazer isso? Para segurança, para que a gente saiba comparar o que a Bíblia diz e o que os falsos profetas de hoje estão dizendo. Se a gente não guardar com cuidado os ensinamentos do Senhor, nós podemos ser enganados e ser atraídos e seduzidos por novas doutrinas, por coisas erradas. O Evangelho é simples, irmão. A vida cristã é simples. A gente não precisa inventar, não tem que inventar doideira, não tem que inventar movimentos, não tem que inventar. A vida cristã é simples. É ter comunhão com Deus, é ler a Bíblia, é orar, é estar na casa de Deus, servir ao Senhor, ter comunhão com os irmãos, obedecer, viver a santificação, se afastar das coisas desse mundo, certo? Então, é simples. Não estou dizendo que é fácil, mas é simples, certo? Não tem que ficar criando coisas mirabolantes, movimentos religiosos. Não. Então, vamos guardar, vamos preservar no nosso coração, guardar cuidadosamente aquilo que o Senhor tem nos ensinado, né? Para que a gente possa estar seguro e não ser enganado e seduzido pelos falsos profetas, pelos falsos ensinos. Vamos ouvir a sua voz, dar ouvidos à voz do Senhor. E temos aprendido aqui o que Deus tem falado com os irmãos, na sua casa, no seu devocional, quando você abre a Bíblia para ler, o que Deus tem te ensinado ali, no seu relacionamento pessoal com Deus, o que os irmãos têm aprendido aqui na casa do Senhor. Vamos dar ouvidos, vamos obedecer, vamos servir ao Senhor, vamos nos ocupar com as coisas de Deus, vamos trabalhar para o Senhor e vamos nos achegar a Ele, ter comunhão com o Senhor, porque conhecendo o Senhor, irmãos, a gente vai saber o que é certo e o que é errado. Porque conhecendo o Senhor pela leitura da palavra e pela oração, quando vier para nós coisas erradas, ensinamentos errados, a gente vai discernir. O Espírito Santo vai falar assim: isso aqui não está certo, não. Ele está falando isso, mas esse comportamento é errado. Isso aqui não é de Deus. A gente vai perceber, a gente vai discernir. O Espírito Santo vai falar com a gente. Por quê? Porque conhecemos o Senhor, conhecemos o que Deus pensa. Conhecemos o que Deus pensa dentro daquilo que Ele revela para nós, certo? Obviamente, dentro daquilo que está revelado. Então, conhecemos aquilo que Deus tem falado para nós e temos comunhão com Ele. Então a gente vai perceber, o Espírito Santo vai falar conosco, vai nos mostrar. Amém? Então, com base nesse versículo aqui, temos algumas posturas, certo? Resumindo, irmãos, o que foi falado. O que a gente viu? A gente viu basicamente o ofício do profeta no Antigo e no Novo. Basicamente vimos quais são as funções, certo? Nós podemos ser usados por Deus como profetas na nossa geração, porque os dons do Espírito Santo continuam agindo. É claro, é o Espírito que usa, é o Espírito que capacita conforme a sua vontade. Então, todos nós aqui podemos ser usados por Deus como profetas na nossa geração.
trazendo consolo, edificação, exortação, encorajamento para os irmãos, trazendo um entendimento para os irmãos, uns aos outros, daquilo que Deus está fazendo, ou quer fazer, ou está ensinando, trazer esclarecimentos uns para os outros, certo? Todos nós podemos ser usados por Deus, conforme a vontade dele, porque os dons são do Espírito, e ele usa cada um no dom que ele quer, quando ele quer, como ele quiser. Nós temos que estar com o nosso coração aberto, certo? E buscar de Deus, mostrar para Deus que queremos ser usados por Ele, e Ele vai nos usar como Ele quiser, seja no dom da profecia, seja no dom de discernimento, seja no dom de conhecimento, da palavra de conhecimento, seja da fé, seja em operação de milagres. Deus vai nos usar, o Espírito Santo vai nos usar, conforme a sua vontade, mas que temos o nosso coração aberto, ok? Para isso. Então, em relação aos falsos profetas, não siga os falsos profetas, não tema o que ele diz, não dê crédito ao que ele fala, está tudo errado, não dê crédito, não pratique os seus ensinos, não dê ouvidos ao que ele diz, irmãos, e nem se aproxime dele, não tenha comunhão com ele, se aproxime de Deus. Amém? Se eu puder dar um título a essa palavra, embora tenhamos título apanhado, mas eu quero deixar esse título: não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Muito importante a tua palavra que nos ensina a importância de estarmos atentos, ó Pai. O Senhor falou que nos últimos dias muitos falsos profetas surgiriam, Senhor, realizando muitos sinais e prodígios, Pai, grandes sinais e prodígios, mas eles fariam isso para enganar, se possível, Senhor, os seus eleitos, os teus filhos, ó Pai. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que tenha misericórdia do teu povo, que tenha misericórdia de nós, que possamos, ó Pai, te conhecer cada vez mais, buscar cada vez mais, Senhor, a tua palavra, o teu querer, a tua vontade para a nossa vida. Ó Deus, que a nossa comunhão com o Senhor cresça cada vez mais, que o nosso conhecimento do Senhor cresça cada vez mais, por intermédio, ó Deus, da tua palavra, da comunhão, da oração, Senhor, de um viver diário na tua presença, Pai. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixe ser enganados, Pai. Espírito Santo, abre os nossos olhos. Espírito Santo, dá-nos discernimento para percebermos os falsos ensinamentos, ó Pai, de hoje, Senhor, que assim como no passado, também hoje se fazem presentes, ó Pai, e tentam enganar a muitos, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nos dá discernimento espiritual, entendimento da tua palavra, ilumina a nossa mente para compreendermos, Espírito Santo, a tua palavra, em nome de Jesus, e que nessa comunhão como igreja, como corpo de Cristo, o Senhor possa também ministrar aos nossos corações, que o Senhor nos use uns aos outros para abençoarmos, ó Pai, nos abençoarmos mutuamente, Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, cuida do teu povo, cuida da tua igreja, que a tua palavra esteja no nosso coração, que o conhecimento do Senhor esteja no nosso coração, meu Pai, e que estejamos, ó Pai, atentos às doutrinas erradas que são pregadas nos dias de hoje, meu Pai, que não nos deixemos enganar, meu Pai. Cuida de nós, Senhor, em nome de Jesus, cuida da tua igreja, cuida do teu povo, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Pedimos ao Senhor uma tarde abençoada, obrigado por esse momento que estivemos aqui, ó Deus, em nome de Jesus, e que o Senhor continue conosco, nos dando uma tarde tranquila, na tua paz, um bom almoço para nós, para nossa família, Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor também possa estar trazendo o nosso pastor em segurança, ó Deus, a tua presença também, meu Pai, guardando ele, livrando de todo o mal, em nome de Jesus, meu Pai, e que ele possa chegar bem na sua casa, para a sua família. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, meu Deus. Amém e amém, Senhor.